Bom dia, bom dia. Tentando arrumar aqui esse... Meu suporte tá caindo aqui. Bom dia. Bom dia, Cleire. Que bom você aqui. Bom dia, hoje eu falarei sobre um assunto que divide opiniões por aí. Se o cliente realmente sempre tem razão ou não tem. Vou falar pra vocês coisas importantes sobre esse assunto hoje. Espero que você fique aqui comigo até o final. Quero fazer uma live um pouco mais rápido. Hoje toda vez eu falo isso, né, gente? Nunca acontece. Mas tentarei hoje. Acho que o som está um pouco alto, né? Já quero pedir para você dar seu coraçãozinho, compartilhar essa live com outros empresários aí que eu já estou encaminhando, outras pessoas que precisam escutar sobre o assunto, entender um pouco melhor sobre essa logística, sobre esse processo dentro da nossa empresa. Tô procurando aqui para mandar para algumas pessoas. E eu já quero te convidar para fazer o mesmo. Chama o pessoal aí para vir. Tô mandando para alguns empresários aqui que eu conheço. Algumas pessoas que têm empresas. Convido o pessoal aí, gente. E vambora. Mandei aqui para algumas pessoas. Mandei para algumas pessoas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Falarei hoje sobre esse assunto. Acabei de descobrir que eu estou sem copo aqui. Esse assunto que é tão importante e tão, não sei se popular, bem falado ou mal falado, que é sobre o cliente sempre tem razão. Vocês acham que sim ou que não? Eu quero já saber a opinião de vocês. Coloca aqui pra mim, se pra vocês o cliente sempre tem razão, sim ou não. Escreve aqui pra mim saber como que tá essa opinião de vocês. Se o cliente sempre tem razão. Gente, acabei de descobrir que eu tô sem copo aqui. Vamos lá? Bom dia, pessoal que está aqui comigo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quero saber, não. Teve um não bem grandão aqui, não. Será? Será que sim? Será que não? Então vamos lá, gente? Quero saber a opinião de vocês pra gente já começar, hein? Fala pra mim aqui. Deixa eu baixar. Vocês estão me escutando bem? Hoje eu tô sem microfone. Acabei não colocando microfone. Tá dando pra escutar? Sim ou não? Fale aí pra mim. Se vocês estão conseguindo me escutar bem, se tá muito chiado, se o som tá alto. Pra gente começar a nossa conversa aqui. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Bom dia, terça-feira. Dá seu like aí pra mim. Esse Instagram, gente, Instagram não tá entregando nada ultimamente. Como é que tá aí pra vocês? Porque pra mim tá terrível. Terrível mesmo. Terrível. Vamos lá, então? Então vamos lá. Eu quero já saber sua opinião. Coloca aqui pra mim. Você acha que o cliente sempre tem razão? Sim ou não? Na sua empresa, o cliente sempre tem razão? Quantas vezes a gente já escutou essa frase por aí? Bom dia! Quantas vezes a gente já escutou essa frase por aí, né? O cliente sempre tem razão. E aí o problema é que muitas vezes os vendedores, os profissionais que estão ligados diretamente à venda, se deparam com situações que às vezes o cliente não tem tanta razão assim. E como agir nesse momento? Eu falo que é como se a empresa entrasse numa crise existencial, né? Se de um lado aqui, a Cleire colocou não mesmo. Se de um lado nós temos toda a convicção do certo ou do errado, toda a convicção dos meios contratuais ou das cláusulas contratuais, por outro lado, a gente tem algumas pesquisas que nos mostram que talvez o cliente tenha razão, né? E aí eu peguei algumas coisas pra gente começar a nossa conversa aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. A gente sabe que existem situações que o cliente nem sempre tem tanta razão assim, né? Ontem eu postei um story de uma pessoa que queria devolver um bolo. De aniversário. Alguém viu esse story aqui? Não, temos que ser sensato com o caso que estamos vivendo no momento. O cliente é ser humano e erra também, com certeza.
Ontem eu coloquei um story sobre uma pessoa que queria devolver um bolo de aniversário porque ela não cortou o bolo no aniversário da filha. Então achou que poderia devolver esse bolo, afinal tinha gastado um dinheirão com o bolo. E a profissional ali que fez o bolo poderia se virar, né? Vender em pedaço, congelar o bolo, enfim. E a pessoa ainda usou uma ameaça no final, que se não resolvesse o problema dela, ia defamar, né? Difamar a empresa por não ter resolvido o problema dela. Isso, por mais que pareça uma coisa esdrúxula, é uma das coisas mais comuns que acontecem. Pessoas que falam mal, que defamam de fato a marca ou a empresa por algo que não foi resolvido para elas, né? Por um problema que, segundo elas, não foi resolvido. E necessariamente esse problema não era um problema existencial. Talvez era um problema só para o cliente, um problema só para aquele cliente naquele momento, né? Como esse caso do bolo, não era um problema no atendimento, ou um problema no bolo, ou um problema... Então não estava relacionado com uma questão técnica, uma questão de entrega, uma questão de contrato. Estava relacionado a um julgamento do cliente de achar que deveria fazer aquilo. E muitas vezes nós, como empresários, nos deparamos com essa situação. Com uma situação que foge às cláusulas contratuais, quando essas cláusulas existem, mas que o cliente se sente muitas vezes prejudicado com o processo. Não que ele tenha razão. E aí tem alguns dados que mostram pra gente algumas referências que vale a pena a gente pensar quando a gente fala se tem ou não tem razão. Uma das primeiras coisas que eu queria te falar é o seguinte. Existe uma pesquisa que mostra que clientes fidelizados, eles tendem a gastar 67% a mais do que novos clientes na sua empresa. Então já quero começar com esse dado, porque uma das coisas que eu mais bato na tecla aqui na internet, nas minhas mentorias, no meu curso, é a necessidade de fidelização de cliente. Ontem eu estava fazendo mentoria com algumas das minhas mentoradas, né? Enfim, claro, né? Eu estou dando mentoria para minhas mentoradas. E nós estávamos pensando em estratégias de captação de clientes de forma 0800, né? De forma mais barata possível. Por quê? Porque, sem dúvida, o custo de aquisição de clientes na empresa é algo muito impactante financeiramente. Muito impactante. Se você está aí na internet hoje, se você faz divulgações, publicações, captação de clientes, você sabe quanto é o CAC, o seu CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Muitas vezes, nosso custo de aquisição de clientes está tão alto a ponto da venda que você fizer, as vendas que você realizar durante aquele período para os seus clientes não serem suficientes de suprir o seu custo de aquisição de clientes. Conhecer as leis nos protege. Tudo também é uma boa conversa com o cliente. Eu vou falar sobre isso, assim, sabe? De algumas estratégias que a gente pode utilizar aqui. É verdade, muita gente usando de má fé, mas assim, não é só cliente, né? Eu acho que é José, esse é o nome. Má fé em todos os setores, em todos os ambientes. Da mesma forma que a gente sabe que tem má fé de clientes, tem má fé de empresas também, né? Porque a gente está lidando com o ser humano. E aí, quando a gente pensa nesse dado, que todas as vezes que a gente fideliza um cliente, ele tende a gastar mais com você, porque tem outras coisas intrínsecas que a gente fala por aqui, nós precisamos pensar duas vezes antes de achar que o cliente não tem razão sobre o que ele está falando. Um outro dado que eu quero começar falando aqui com você, tem uma pesquisa de Harvard que mostra que os clientes que tiveram problemas com uma empresa e esses problemas foram resolvidos, 94% voltaram a fazer negócio com essa empresa. Ou seja, o problema não é não ter problema com a empresa. O problema não é ter problema com a empresa. O problema é ter problema com a empresa e esse problema não ser resolvido. Além disso, tem outro dado. Dessas pessoas que voltam a fazer negócio com a empresa, dos 94% que tiveram seus problemas resolvidos e voltaram a fazer negócio com a empresa, 83%
falam bem da empresa, começam a divulgar a empresa, indicar a empresa. Então, ora, o que eu quero trazer aqui para você já no início da nossa conversa? Nós vamos falar aqui se o cliente sempre tem razão ou não, né? Porque é uma grande discussão por aí. O cliente sempre tem razão ou não tem? A gente sabe que nem sempre tem, né? A gente já sabe disso. E a gente, como empresário, a gente se sente muitas vezes afrontado, né? Roubado muitas vezes, indignado com essa situação. Entretanto, nós temos outros dados que trazem pra gente um outro olhar, que talvez não tenha que ser 8 ou 80, mas é um olhar muito mais de maturidade sobre o negócio, de dizer, ora, nós temos que clientes fidelizados tendem a gastar 67% a mais. Nós temos que o custo de aquisição de clientes, ele baixa em pelo menos 70% quando eu fidelizo um cliente. Nós temos dados que clientes que tiveram problema com a empresa e tiveram seus problemas resolvidos, 94% voltam a fazer negócio com a empresa. E nós temos um outro dado, que desses 94% que voltaram a negociar com a empresa, 83% indicam a empresa. Quando a gente olha para isso, pessoal, a gente pensa assim, qual seria a lógica de uma pessoa que teve um problema com a empresa indicar a empresa? Não seria mais fácil as pessoas que nunca tiveram problema com a empresa indicá-la? Não. Porque quando uma pessoa teve um relacionamento com aquela empresa, mesmo que seja por um problema, e teve seu problema resolvido de alguma forma, e aqui eu não estou dizendo se o cliente tinha ou não tinha razão, aqui eu estou falando de resolução de problemas. Todas as vezes que eu tenho uma resolução de problemas, eu trago para aquele cliente um ar de confiança, de respeito, de sinergia, de reciprocidade, de empatia. E aquele cliente, com essa satisfação e esse olhar, ele começa a indicar a empresa. Então, nós precisamos entender que olhar para esse quesito do cliente ter ou não ter razão é algo importante para nós, né? Originalmente, essa frase, o cliente sempre tem razão, veio de 1990. Deixa eu achar aqui o nome do cara. Ó, foi relacionada a Harry Gordon, que era o fundador de uma empresa, de uma loja de departamento britânico. Então essa frase, ela vem de 1909. Em 1990, ela começou a ser utilizada no Brasil. Se vocês, quem aqui é mais antigo, como eu um pouco, né, mas eu não me recordo disso, né, porque eu ainda era criança antes de 90. Mas vamos lá. Mas quem vivenciou, né, o mercado antes de 1990, sabe que o mercado estava relacionado muito mais à relação de produtos e serviços oferecidos. Existia muito mais a questão da qualidade do produto ou serviço oferecido, da pessoa ser boa ou não ser boa. Ninguém pensava ainda, ou se pensava muito pouco, na experiência do cliente. Se pensava muito pouco em satisfação de clientes. Tanto é que os dados de mensuração de satisfação de clientes, para trazer indicadores, trazer estratégias para o mercado ou para a empresa, elas vieram a partir de 1990. Antes desse período, se a gente pensar também, nós temos um marco ali, né, da Revolução Industrial, nós temos um marco ali da globalização também. Vou deixar no YouTube, tá? Nós temos uma relação, esse marco da globalização. Então, neste momento aqui, nós temos uma ruptura no mercado. Antes desse processo, esse processo era muito mais tecnológico, tecnificado, era muito mais mecânico. A partir desse processo de 1990, com a globalização e esse marco, essa ruptura, começou-se a pensar muito mais no ser humano, nas questões sociais envolvidas, nas questões emocionais envolvidas. Se a gente pensar, olhar sobre conceitos de neuromarketing, olhar sobre conceitos de neurodesigner, tudo que está envolvido com a psicologia humana de alguma forma, nós vamos ver que existe uma ruptura no mercado sobre isso e um olhar diferente a partir de 1990 especificamente. Então, a partir disso, começou a se pensar de fato numa diferenciação das vendas, numa diferenciação para que o cliente ele começasse a bater um martelo se ele vai comprar do A ou B, não apenas se o produto é bom o suficiente, mas por todas as condições, os atributos de valor que são envolvidos sobre ele.
Aqui quando eu falo, eu gosto de falar muito com as minhas mentoradas, meus mentorados sobre isso, que quando nós estamos, por exemplo, precificando um produto, nós vamos precificar um produto, se nós olharmos para a concorrência com base apenas no preço que a concorrência está colocando, nós estamos levando em consideração apenas um atributo. Pode ser que o seu valor ele seja menor do que a concorrência e pode ser que o seu preço seja maior do que a concorrência. Isso depende dos atributos que estão envolvidos no seu negócio, que são especificamente este olhar que eu tenho para o meu cliente, o olhar que eu tenho para a experiência do meu cliente. Então a valorização e a satisfação do cliente é algo estrondoso no nosso negócio. Nós precisamos olhar para isso como uma linha muito tênue. E aqui eu quero te falar o seguinte, que não é sobre ter ou não ter razão, mas é sobre como as pessoas estão olhando aquilo e como resolver o problema. Então eu quero te falar aqui hoje o seguinte, quando a gente fala sobre o cliente ter ou não ter razão, essa frase que foi embutida, né, na nossa cultura, e se a gente olhar para as empresas mais antigas, empresas que têm aí mais de 20, 30 anos, vamos colocar, vocês vão ver que a cultura daquela empresa é o cliente sempre tem razão. Empresas mais antigas, empresas que de uma geração mais anterior, né, anterior da minha, por exemplo, então pessoas que estão no mercado com empresas com mais de 30 anos, vocês vão ver que a cultura dessa empresa é a cultura do cliente sempre tem razão. Não é a cultura de resolução de problemas, é a cultura de o cliente disse que tem que ser assim, você vai lá e faz. O cliente disse que tem que ser, você vai lá e faz. Isso traz um transtorno para a sua empresa, que é um momento que a sua empresa passa a ser refém do cliente, certo? Então, olha só, nós temos, eu falo que é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que nós temos que olhar para essa questão do cliente sempre ter razão, com o olhar de resolução de problemas, independente se tem ou não tem razão, por outro lado, nós precisamos entender que fazer tudo o que o seu cliente está mandando é se tornar refém do seu cliente. Isso não faz com que o seu cliente resolva o problema, isso não faz com que o cliente se torne fiel a você, fidelize a você, e isso não faz com que o seu cliente propague a sua marca. Então, toda vez que a gente se torna refém do cliente, o cliente não vai se tornar propagador da sua marca. Então, quando eu trago isso para o campo da resolução de problemas, o que é resolução de problemas? É eu entender o que está acontecendo, me olhar para o lado do cliente como cliente, porque nós como empresa, né, como empresários, o nosso olhar é como empresa. É o que eu falo aqui quando nós estamos no processo de captação de clientes, né? Nós estamos querendo vender algo, um evento, algo assim. A gente quer conhecer o cliente e já casar com ele. É isso que a gente quer como empresário, né? A gente quer, eu falo que é um processo de relacionamento. Mas nós, como empresários, o nosso olhar é o quê? Conheci, quero casar amanhã. E o cliente tem o olhar de cliente. Eu conheci, eu quero conhecer um pouco melhor, eu quero saber quem já se relacionou, eu quero namorar, eu quero noivar até casar. Então o olhar é diferente. Porque nós, como empresários, a gente quer, vender, a gente quer andar rápido ali no processo, falar assim, olha, eu sou o melhor mesmo, acredita no que eu tô fazendo, no que eu tô te falando e já vamos fechar essa compra. É assim que o empresário olha. Só que o cliente não é assim. E quando a gente vem para esse campo de resolução de problemas, se nós continuarmos olhando com o olhar apenas de empresário, nós não vamos conseguir resolver problemas. Por quê? A gente vem para o senso da justiça própria, o senso do sem noção, né, que a gente fala. Nós vemos para esse senso. E senso de justiça própria, a palavra já fala, a justiça é própria, é só sua, não é de mais ninguém. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente não consegue resolver problemas. Então, trazer um amadurecimento para essa gestão, trazer um amadurecimento para a sua gestão empreendedora, empresária, ela é necessária na fidelização dos seus clientes. Ela é necessária porque, como eu falei aqui do dado, 94% dos clientes que têm problema com a empresa, tem algum problema com a empresa, mas que tiveram seus problemas resolvidos
voltam a fazer negócios com aquela empresa novamente. Então este olhar, ele é um olhar maduro para o processo. Ele é um olhar maduro para a empresa. Deixa de ser, o cliente não tem razão, ele sabia, ou ele é um sem noção, deixa ele para lá, para trazer aquele cliente para você e falar assim, ok, então vamos entender o que aconteceu? Vamos entender o processo? Quando a gente, contar um caso específico aqui, quando a gente estava construindo a nossa casa, eu e meu esposo, a gente teve vários problemas. Problemas, assim, eu vou contar de 2 casos para vocês entenderem. Um problema relacionado à parte de iluminação, a empresa que a gente comprou o material de iluminação. E a gente teve um problema relacionado a uma empresa que a gente comprou umas pedras, né, para colocar na piscina. Então a gente teve 2 problemas, certo? Problemas com 2 empresas, que eram muito parecidos os problemas. Na empresa de iluminação, nós não tivemos nosso problema resolvido. E a gente comprou um volume muito grande. Então o nosso senso de cliente era o quê? Nosso senso de cliente era, olha, eu sou um bom cliente, eu paguei à vista, um valor alto, e isso que eu estou falando, que ele precisa resolver para mim, é um ponto no oceano para que eu me torne, né, fiel a ele. Esse era o meu senso de justiça, porque tinha algo errado no processo. A empresa bateu o pé e não quis nem conversar com a gente. Ou seja, essa empresa de iluminação, nunca mais a gente compra dela. Não compra, não indica, e se puder ainda falar para a pessoa, não vai lá porque você vai se dar mal, a gente vai falar isso. É assim que a gente age. Por outro lado, a empresa de pedras, que a gente teve problema da mesma forma, todas as vezes foram conversadas e tentada resolver da melhor forma. Tudo que a gente quis foi resolvido? Não. Mas a gente viu que o empresário, ali dentro da possibilidade dele, ele se esforçou ao máximo para tentar resolver os problemas, até hoje. E até hoje, nós compramos deles. Até hoje, a gente é cliente. E todas as vezes que a gente precisa indicar um lugar para pedras, a gente vai falar, ó, tem fulano, a gente teve problema, mas resolveu o nosso problema. Então, quando a gente traz para o nosso campo de cliente, nós conseguimos observar que essas informações da pesquisa, elas são muito verdadeiras, né? Elas são verdadeiras. Porque o problema não é ter problema com a empresa. O problema é ter problema e não ser resolvido o problema. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Eu falei que hoje eu quero fazer uma live mais rápida, porque é um assunto que é muito mais de entendimento do que... E tem pessoas que já têm isso na cultura da empresa. Se a sua empresa, por exemplo, já é cultural, que o cliente sempre tem razão, o cliente sempre vai ter razão. Mas aqui eu quero trazer um conceito um pouco mais moderno, e eu espero que você olhe para isso com um olhar muito mais estratégico, de que o cliente sempre tem razão no sentido de resolver os problemas que estão acontecendo. E pode ser que nessa resolução dos problemas, nem tudo que ele está falando é verdade. Então, resolver problema é a melhor forma aqui. Então, uma das coisas que eu quero te falar aqui é como que a gente pode lidar quando o cliente não tem razão. Né? Porque quando o cliente tem razão, o que a gente faz como empresa, que deveria pelo menos fazer, né? É olhar para aquilo, resolver o problema e ainda bonificar esse cliente pelo transtorno que ele passou. Isso é o mínimo que a empresa tem que fazer. A empresa, quando erra, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei aqui sobre a questão do mau atendimento, né? Mau atendimento é responsável por mais de 80% das perdas de venda ou da não fidelização de um cliente, das perdas de cliente. Mais de 80%. Então eu vou te falar uma coisa. Aqui nós estamos falando sobre essa questão deste olhar. Se a sua venda está amarradinha, você tem um bom setor de venda, né? Ou se o seu setor é você mesmo, é isso que nós temos para hoje, você é o melhor, você tem investido nas vendas, de entender o seu cliente, de entregar o que o seu cliente quer. E aqui eu já quero fazer um parênteses, pessoal. Porque aqui, esse conceito de venda, por mais que a gente tenha vários gatilhos, várias técnicas de venda, a melhor técnica de venda é aquela que foi enquadrada, ela foi personalizada para o seu cliente. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não sabe quem é o seu cliente, de fato, qual é a personalidade, entre aspas, aí do seu cliente, quais são os atributos de valor principal do seu cliente, você vai fazer um pitch de venda maravilhoso, mas que não vai funcionar para ele.
Você precisa saber a característica do seu cliente. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica de muita praticidade. Então, o vendedor que vem começar a falar comigo, muito embromation e filosofar demais, me irrita. Eu já vou falar para ele, amigo, não precisa gastar o latim comigo. E eu falo isso mesmo. Então, o cliente quando vem com aqueles gatilhos mental demais, entendeu? Eu já falo, não precisa porque eu sei o que eu quero. Este é o meu perfil. Tem pessoas que não são este perfil. Então, você precisa saber quem é o seu cliente, o perfil do seu cliente ideal que você desenhou, né? Porque se você tem um negócio, você deve ter desenhado o seu cliente ideal. Se você não desenhou, você precisa desenhar, viu? Porque alguma coisa está errada aí e provavelmente você não está saindo do lugar por conta disso. Então, olha só. Você precisa desenhar o seu cliente, saber quem é seu cliente, quais são as características desse cliente, quais os atributos de valor desse cliente, até para você desenhar esse pitch de venda. Se você tem um cliente Mariel, por exemplo, não adianta você ficar fazendo pitch de venda longo, cheio de gatilho mental, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, tem outros clientes que vai funcionar. Então, você precisa saber qual a característica do seu cliente, até para que você desenhe esse pitch de venda. Mas eu tô falando sobre essa questão do pitch de venda aqui, porque nós sabemos que atendimento é um dos principais gargalos das empresas. Não é porque sua empresa não tem funcionário, ou tem um, ou tem dois, tem três funcionários, que você não tem que fazer treinamento com seus funcionários, que você não tem que desenhar processos, que você não tenha que esquematizar o processo da hora que o cliente entra na sua empresa, a hora que ele sai da sua empresa. Quais os processos, quais os momentos que esse cliente vai passar dentro da sua empresa. Você precisa ter isso esquematizado. Porque senão, você vai fazendo Frankenstein. Você vai pegando uma coisa, vai pegando outra. Hoje você faz isso, hoje você não faz. Hoje você ligou para o cliente, hoje você não ligou. Hoje você fez pós-venda, hoje você não fez. E isso não tem crescimento sustentável. Então, entender que a venda é um gargalo, é um gargalo. Você precisa resolver isso na sua empresa. O seu setor de vendas, né? Do atendimento. Eu tô falando vendas é de atendimento de forma geral. Segundo item é que qualidade é obrigação, não é diferencial. Qualidade tem que ser obrigação do seu negócio. Ai, mas é porque a minha empresa se diferencia das outras porque eu tenho qualidade. Isso é o mínimo, gente. Se você tá se balizando por baixo, você vai ficar lá embaixo. Esse negócio de construção civil, se tem alguém aqui na construção civil, eu vou falar, o setor difícil. Eu fui comprar um fio, nessa época da construção aqui, fui comprar um fio, esse rolo de fio, né, de energia, numa empresa grande aqui de Goiânia, lá na Castelo Branco, uma empresa bem grande de fornecimento de material elétrico. Eu estava com a minha bebê recém-nascida de colo, eu estava com 3 meses mais ou menos, eu fui com essa menina de colo. Cheguei lá, eu fiquei um período, né, era mais ou menos, eu com febre, eu passando mal, enfim. Eu fiquei mais de 4 horas dentro da loja para comprar um rolo de fio. Não tinha onde sentar, eu com o bebê no colo. Então, assim, um caos. E eu perguntei pro vendedor, eu falei, deixa eu te falar, o que tá acontecendo aqui nessa empresa que eu demoro 4 horas para comprar um rolo de fio, porque é fila para ser atendida, fila para não sei o quê, um monte de gente parada, você não vê o que tá acontecendo, você não entende o processo ali. O vendedor falou assim, não, é porque a empresa cresceu, né? E aí as coisas ficaram isso e aquilo. Eu falei, deixa eu te falar, a sua empresa não cresceu. A sua empresa, ela aumentou em estrutura. Mas você tá com déficit de logística, você tá com problema de armazenamento, você tá com problema de mão de obra, você tá com problema de treinamento. Então sua empresa não cresceu. Ela aumentou em espaço e estrutura. Crescer não. Aí esse vendedor me falou assim, ah não, mas é porque nesse setor, falou desse jeito, nesse setor é assim mesmo. As outras empresas aí demoram muito mais do que a nossa. Falei, pois é. Só que aí você está se nivelando por baixo. Por isso que às vezes a gente olha para alguns setores do nosso mercado e é tudo ruim. É tudo ruim por quê? Porque se nivela por baixo. Ah, eu sou meia boca, mas tem um pior que eu. Então eu posso continuar meia boca porque não tem concorrência. Esse é o olhar. Só que aqui eu quero trazer um olhar diferente para você. Um olhar diferente, que é o olhar que eu tenho sobre as coisas, que eu gostaria que você tivesse também. Esse olhar que eu tô te falando é o olhar de excelência sobre tudo que a gente faz. Independente se o meu concorrente é muito pior do que eu ou não. Dentro das mentorias e também do meu curso, a gente faz um processo de análise de concorrência, onde a gente levanta todos os pontos fortes e fracos da concorrência.
Isso, assim, é dessecar da concorrência nas nossas estratégias. Por quê? É para olhar para a concorrência e falar assim, nossa, eu tenho uma concorrência. Não, é para você olhar para a sua concorrência e falar o seguinte, olha, neste item, este concorrente não está suprindo a necessidade do mercado. Eu vou suprir. Neste item, o meu concorrente é muito bom. Eu vou ser melhor do que ele. Então, quando a gente olha para a concorrência com um olhar de excelência, nós não estamos pensando se ele está ruim demais, eu vou continuar meia boca. Não, eu estou olhando e falando assim, qual é a necessidade do mercado para que eu possa suprir essa necessidade? Esse olhar de excelência, eu creio que é o maior diferencial de qualquer empresário hoje em dia. Pessoas que tenham responsabilidade, honestidade acima de tudo, mas que tenham esse olhar de excelência para tudo que está sendo feito. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, né, quando o cliente não tem razão, como a gente falou, é se antecipar. Uma das primeiras coisas, identificou alguma situação, seu cliente começou um processo de conversa com a sua empresa, começou um processo de reclamação de alguma forma, resolva o mais rápido possível. Não deixe esse burburinho virar um evento. Não deixe. Entre imediatamente em contato com o seu cliente. Entenda o que está acontecendo. Se for necessário, vá lá. Se for necessário, resolva. Eu tenho uma mentorada que acho que faz uns 15 dias, ela teve um problema com um paciente, né, com um cliente. Ela atende na geriatria e foi recomendado qual era a preparação daquele paciente para o processo que eles iam realizar, o processo de saúde que ia ser realizado. Então foi recomendado um protocolo de preparo desse paciente. Esse protocolo não foi seguido pelos cuidadores do idoso ali. E o procedimento não teve a qualidade, a efetividade que deveria ter. Ou seja, passou um tempo, teve problema no procedimento, né? No resultado daquele procedimento. Por que teve resultado? Não teve o resultado satisfatório. Porque o procedimento de preparo daquele paciente não foi feito de acordo com o protocolo. Ou seja, o cliente, que no caso é o filho, né, desse paciente, reclamou com a empresa falando, olha, a gente fez o procedimento com vocês, odontológico, fez o procedimento e teve problema no procedimento. Neste momento, qual que é a vontade da empresa? A vontade da empresa é falar o quê? Falar assim, olha, nós passamos um protocolo, esse protocolo não foi seguido, então o problema é seu, né? Essa é a vontade que a gente tem como empresa. Qual que foi a minha orientação? Entre em contato com o seu cliente, com esse filho. Entenda o que aconteceu. Pergunte como foi o preparo. Explique, mostre como era o protocolo, que deveria ter sido. Mostre tudo o que foi feito, como foi feito e o que foi feito errado, como foi feito o preparo errado, né? Que não foi culpa da empresa, foi culpa do cuidador. Mas agora eu quero que você faça o seguinte, arque com a consequência. Vai lá e faça o procedimento novamente. Mas só faça o procedimento novamente depois que você conversar com o cliente, explicar tudo o que foi feito, mostrar que a empresa fez o procedimento corretamente, que o preparo foi errado, mas que a empresa vai arcar com esse procedimento novamente por uma questão de respeito, de hombridade com aquele paciente. Por que fiz essa orientação? A empresa vai ter um prejuízo inicial? Vai ter um prejuízo de material, de mão de obra ali do funcionário, que perto disso talvez seja irrisório. Mas aquele cliente que teve o problema resolvido, a propensão dele indicar o atendimento para outros amigos, pacientes, familiares é muito grande. Essa área de geriatria, de saúde especificamente, de estética, é uma área de muita autoconfiança. É necessário indicações são fundamentais. Então, uma pessoa falando mal do seu negócio, mesmo sem razão, dentro de um nicho desse, é um tiro no pé. Esse prejuízo, entre aspas, de ir lá e refazer o serviço, mesmo não sendo responsabilidade da empresa, é muito pequeno perto do prejuízo que essa empresa pode ter se um cliente desse, né, um empresário desse, porque esse cliente era um empresário famoso da cidade,
começa a falar mal. Falar, olha, não fecha com essa empresa aí não, porque eu fiz o procedimento com meu pai ou com a minha mãe ali e não deu certo. 15 dias depois ficou ruim. Não fecha com eles não. Porque a tendência, tem um estudo que diz que a pessoa insatisfeita com o seu negócio, ela fala mal para 17 pessoas. 17. A tendência é que ela fale mal para 17. Pensa num nicho de saúde, no caso desse de geriatria, que a questão da indicação ela é muito importante. Você tem um problema desse. Pelo contrário, se você resolve um problema, mesmo ficando ali arcando com esse prejuízo inicial, mas que você transforma esse problema em algo bom para o cliente, a tendência é que ele fale, pelo menos para 83% das pessoas também indique seu negócio. Então essa é a primeira coisa, antecipação. Segunda questão é, escute seu cliente, escute o olhar de cliente, né? Eu falei sobre alguns olhares aqui. Nós temos olhar de empresário, do nosso senso de justiça. Eu fiz o meu serviço, ok. Só que olhe, escute seu cliente, o que ele está dizendo nas entrelinhas. Se você for já numa condição de isso está no contrato, isso não está no contrato, você não vai resolver o problema. Você não vai. Muitas vezes a gente precisa ter esse senso também, que quando a gente está numa situação como cliente, a gente quer pelo menos ser ouvido. Pelo menos escutar do outro lado o que a outra pessoa tem a dizer, quando o nosso caso não foi resolvido. Então, escute o seu cliente, não importa se ele tem razão ou não. Você escutar e mostrar para ele que você está considerando a frustração dele e você também está mostrando que você se importa com aquilo, já é meio caminho andado, tá? Então, ouve seu cliente. Eu quero indicar um livro aqui, que eu anotei aqui, ó. Tem um livro chamado Ouvir o Cliente, porque essa prática é importante. Tem um livro chamado Ouvir o Cliente, porque que essa prática é importante. Então, caso você tenha interesse de se aprofundar, tá aí uma indicação de livro, tá? Uma outra questão, item 3, né? Eu falei da antecipação, do segundo, ouvir seu cliente. Terceiro, transforme a insatisfação em estratégia. Então, isso que eu comentei, né? Eu dei esse exemplo dessa minha mentorada, é uma estratégia. Você transforma aquela insatisfação em algo estratégico para que aquela pessoa possa, inclusive, falar bem de você. Como que você consegue? Por que isso é diferente de você achar que o cliente sempre tem razão? Porque quando o cliente sempre tem razão, e se isso for cultural na sua empresa, você não vai entender o processo e você não vai também mostrar para o cliente os pontos que estão certos ou errados. Você não vai fazer isso. Você simplesmente vai lá e se tornar refém do seu cliente. Não é isso que eu quero que você faça. Não seja refém do seu cliente. Ser refém não tem nada de estratégia nisso. O que você precisa fazer estrategicamente? Entender a frustração, entender o olhar do cliente, resolver o problema da melhor forma. Tem coisas que você vai precisar resolver, tem coisas que talvez você vai entrar num nível de prejuízo pequeno ali, mas você vai resolver. E tem coisas que realmente você não vai conseguir resolver e você precisa conversar com o cliente sobre isso. O problema não é você não conversar, o problema é você falar assim, não tem conversa. Você não ser ouvido, né? Você não ser ouvido. Então você precisa ouvir, entender e transformar aquilo em estratégia. Fazer com que esse problema que teve se torne uma fidelização desse cliente e ele ainda saia fazendo marketing gratuito para você. Essa é a nossa estratégia principal. Por último, pessoal, eu quero te falar que é mantenha calma. Mantenha calma. Nossa inteligência emocional precisa prevalecer em nossa vida, não é mesmo? Não é só nos nossos negócios, na nossa vida como um todo. Às vezes a gente explode, fica nervoso ali com o cliente. Tem eu vou falar de novo da questão da obra, porque a obra aqui, gente, foi um processo de aprendizado maravilhoso, né? Quem já passou por obra aí, construção, sabe como é isso. Você sente todas as sensações e emoções possíveis. Nós tivemos problema entre aspas, né? Hoje eu nem considero problema, por quê? Por conta da inteligência emocional do vendedor. Na nossa casa aqui tem muito vidro. E aí o vendedor desses vidros, né? Dessa empresa de vidros que a gente fez praticamente... perguntando aqui, ouvir o cliente porque essa prática é importante.
Esse vendedor de vidro, né? Vidro, esquadrias, enfim. A gente comprou, nossa casa tem muito vidro, então a gente fechou com essa empresa por vários motivos. Questão de preço, de segurança, né? De responsabilidade, enfim, várias questões. E a gente teve alguns problemas com o vidro ao longo. É claro que vai ter, né? Uma obra grande com vidro vai ter problema. E às vezes, porque a gente estava na flor das emoções da obra, quem já passou por obra sabe como é as nossas emoções mediante uma obra em casa, né? Mediante uma reforma, sabe como são as emoções. E aí, às vezes, meu esposo ligava para esse vendedor, para esse cara que atendeu a gente, brigando assim, ó, gritando, né? Nervoso, irritado e tal. Com razão ou sem razão, não sei, mas irritadíssimo. O vendedor, com muita categoria, com muita inteligência emocional, todas as vezes, ele resolveu o problema. Todas. Ele não se deixou em nenhum momento se levar pela briga, né? Pelos gritos do outro lado do telefone, pelo nervosismo do outro lado do telefone, com razão ou sem razão. Esse cara, né, que a gente comentou várias vezes aqui em casa sobre ele, porque a gente vai vivenciando as coisas e vai analisando as pessoas, né? Este cara, pra mim, é um exemplo de vendedor. Um exemplo de vendedor, um exemplo de atendimento. Então, todos os momentos, por mais irritado que a gente estivesse, ele sempre com a fluidez da inteligência emocional dele para mostrar caminhos e resolver problemas. Sempre. Até mesmo quando ele não poderia resolver. Até mesmo quando ele falava assim, olha, neste caso, não tem como a gente fazer nada por isso, por aquilo. Então, todos os momentos, ele utilizou da inteligência emocional para não se deixar levar por aquilo. Porque quando a gente está nervoso, e o cliente está nervoso, gente, principalmente dessa área aí, né, de construção civil, quando o cliente está nervoso, você não sabe o que está passando na vida dele. Você não sabe se o seu cliente está reclamando de você por conta de você ou por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dele. Quantas vezes você está com um problema na sua casa, talvez, e alguém vai falar com você e você está irritado, você está falando assim, voltou aí, gente? Acho que deu uma parada aqui. Me fala aí se voltou, se vocês estão online aí ou não. Voltou, não voltou? Beleza, voltou, né? Deu uma parada aqui. Então, inteligência emocional nesse processo, ela é muito importante, porque é natural que quem está sofrendo dano de alguma forma, e aqui novamente, independente se tem ou não tem razão, a pessoa que está sofrendo o dano, ela vai se sentir no julgamento de ter razão. E é normal que ela se sinta agressiva, que ela se mostre autoritária, que isso é normal. Agora, a gente, como o outro lado da corda, a gente precisa estar no nosso processo de inteligência emocional e lidar com aquela situação. Entender que aquela frustração não diz respeito a você, não diz respeito talvez ao seu posicionamento, diz respeito a uma insatisfação que aquela pessoa está. Então, a gente precisa olhar com esse olhar para resolver problemas, né? Então, para a gente finalizar nossa conversa aqui, a pergunta inicial, né? Quando que o cliente tem razão? Primeiro eu falei aqui sobre tudo que o cliente não tem razão, né? Eu falei sobre a gente antecipar, escutar o cliente, usar a inteligência emocional, resolver estrategicamente aquele problema. Então, nós falamos sobre quando o cliente não tem razão e quando o cliente tem razão. E quando o cliente tem uma reclamação ou quando você faz um contrato com o seu cliente, de fato, você não entrega o que você prometeu. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, gente. É óbvio que pode acontecer. E às vezes não é nem por irresponsabilidade, é porque as coisas passam mesmo, né? As coisas passam mesmo. Essa semana eu coloquei, né, eu coloquei o story sobre a questão que aconteceu sobre a sala de reuniões. Algumas pessoas acompanharam aqui, né, que eu havia feito no prédio onde tem a nossa empresa. Eu fiz a reserva das salas de reunião, de reunião
para realizar treinamento com a minha equipe, né? A equipe da nossa empresa, na próxima semana e tal. E eu, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu faço as coisas planejadas, né, gente? Não vou fazer a reveria. E passou-se alguns dias já dessa reserva, meu treinamento está agendado. Uma pessoa entrou em contato de uma outra empresa, pedindo para eu cancelar a minha reserva, porque ela precisava da sala, porque ela já tinha feito um agendamento com outras pessoas, comprado passagem, não sei o que, e não tinha reservado a sala. E aí eu coloquei isso aqui, né? Por quê? Porque a nossa primeira sensação é o quê? Essa pessoa não se planejou? Foi a primeira coisa. E eu perguntei isso pra pessoa. Eu falei assim, mas você comprou passagem para as pessoas virem pro evento antes de reservar o espaço? Como que você organiza um evento sem ter o espaço, né? E aí ela justificou, falando que foi um lapso, porque deixou para um funcionário e ele não reservou na hora certa, e depois foi lá e já estava reservado. Então, o nosso senso é sempre de falar assim, de julgamento, dizendo, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. E é claro que deveria. Só que às vezes as coisas fogem dos nossos dedos. O volume de coisas que a gente tem para resolver hoje em dia é muito grande. A gente entra numa rotina que muitas vezes, especialmente quando nós estamos fazendo coisas operacionais, nós não conseguimos dar conta de todas as situações. Todas as situações. Eu, esses dias atrás, eu falhei num processo, eu pensei em todas as coisas, menos na mais importante, que era mandar um material, né, pro município onde está sendo realizado um trabalho. Mandar lá quase 2.000 cópias, né, para ser realizado um trabalho. Todo mundo viajou, 500 quilômetros aqui, todo mundo viajou, e eu pensei em tudo, menos nessas cópias. Chegou lá, cadê as cópias? O que eu tive que fazer? Dar meus pulos, não é mesmo? Como empresária, como responsável, como gestora, o que a gente fez? Meu marido foi para a empresa, 00:30 fazer cópias, imprimir material, imprimir 2.000 cópias, passamos o domingo grampeando, separando, organizando, para segunda-feira cedo mandar na transportadora. Então, são coisas que acontecem? São. Quer dizer que eu sou irresponsável? Não acredito que eu seja responsável. Eu acredito que às vezes tem coisas que são falhas mesmo e que a gente precisa buscar e resolver o problema. Então, a gente olhar às vezes e achar que a gente sempre faz tudo certinho, isso é a melhor forma que a gente pode resolver. Pode acontecer sim de você não entregar o que você tinha combinado por algum momento. Você precisa ter excelência? Tem, mas pode acontecer. E o que a gente faz nesse momento? Primeiro, repara o dano. Essa é a primeira coisa. A gente precisa ter, eu não sei nem a palavra que se usa para isso. É muito mais do que responsabilidade. Respeito, talvez, pelo nosso cliente, de voltar e falar assim, olha, não foi entregue conforme combinado, então eu vou refazer, ou eu vou te recompensar de alguma forma, eu vou te bonificar, eu vou tirar isso. Não sei. Assuma a consequência. É isso que eu te falo. Vai ter que gastar, vai ter que fazer de novo, não importa, não importa. Se a responsabilidade é sua, assuma o erro, assuma o dano, porque o cliente, ele sempre tem razão. Ele sempre tem razão nesse sentido. O cliente precisa resolver o problema. Se você contratou, se você não entregou o que você combinou, resolva o problema. Se o seu cliente, por exemplo, desrespeitou um funcionário, desrespeitou outra pessoa, entre com a ação imediata. Você não pode deixar isso acontecer na sua empresa. Você não pode se deixar refém do seu cliente. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter o respeito necessário. É ele que paga suas contas. É ele que faz sua empresa crescer. É ele que faz as coisas crescerem. Você só vai ter um negócio sólido, sustentável e de crescimento programado se você trazer estratégias de fidelização do seu cliente e fazer com que o seu cliente faça marketing para você. Essa é a forma mais barata que a gente tem hoje. Mariel, mas o pessoal aí nem se importa, o pessoal coloca isso. E, gente, estratégia para pequena empresa é diferente de estratégia para grande empresa, tá? Nós estamos falando aqui de pequenas empresas. Ontem eu estava conversando com a minha mentorada ontem no final da noite, falando sobre essa questão da habilidade técnica. É possível o empresário começar um negócio sem ter habilidade técnica? Desde que ele tenha dinheiro para pagar um diretor técnico que saiba fazer aquilo.
Se você não tem, se você é um pequeno empresário, você está começando, o seu negócio é pequeno, você precisa saber do que é o seu negócio. Não adianta eu, por exemplo, que eu sou de uma outra área, eu ia abrir um negócio, sei lá, de odontologia, né? Eu não entendo nada de odontologia, eu entendo de negócios, de estratégia eu entendo, mas a habilidade técnica, se for para mim ter funcionários trabalhando com isso, como que eu vou cobrar uma coisa se eu não sei se está bem feita ou mal feita? Como que eu vou cobrar algo se eu não sei o protocolo, se eu não sei o processo? Então, ou eu tenho que saber, ou eu preciso contratar um profissional com habilidade técnica suficiente para resolver isso para mim. Então, a gente precisa entender que estratégias para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, são diferentes de estratégias de grande empresa, tá certo? Pessoal, para a gente ir finalizando aqui, queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre a nossa conversa hoje, como é que foi para vocês, se deu algum insight aí. 2 minutinhos, enquanto isso eu também quero te pedir, se você puder, compartilhar essa live, tirar seu print, postar aí no seu story, falar da nossa live de hoje, como foi. Se você puder fazer isso, fico feliz. Dizer para você o seguinte, terça-feira que vem, pessoal, irei abrir as inscrições para mentoria em grupo. Esse semestre, minhas mentorias individuais, elas terão vagas a partir de setembro apenas, né? Não sei exatamente quantas, mas a partir de setembro. Então, neste semestre, eu estou abrindo uma oportunidade de uma mentoria em grupo. Vão ser até 15 empresas diferentes. Eu tinha falado antes 20, mas eu mudei a estratégia. Então, vão ser até 15 CNPJs diferentes, né? 15 empresas diferentes. Não precisa ter CNPJ, tá, gente? Se não for informal, não tem problema. Então, até 15 empresas diferentes. E eu vou abrir 9 vagas para parceiros ou sócios dessas empresas por apenas uma taxa. Então, essa segunda pessoa que é da empresa, que pode ser um parceiro ou um sócio, não vai pagar o valor da mentoria, vai pagar apenas uma taxa, que é dos custos operacionais mesmo. Então, na próxima terça-feira, aqui na nossa live, eu vou dar todos os detalhes da nossa mentoria em grupo. Já está definido toda a programação. Vão ser 4 meses de trabalho em grupo. São mais de 50 horas de mentoria, tá? Então, nós vamos passar por todos os processos, desde planejamento, mentalidade, perfis. Vamos trabalhar a questão de gestão de processo, gestão organizacional, toda a projeção de negócio, projeção financeira, precificação, análise de negócio, análise de cenários. Então, nós vamos trabalhar todos esses itens e vão ter no final dessa parte do grupo, cada empresa ali representada também vai ter uma mentoria individual para a gente analisar individualmente cada um dos processos. Eu estou resolvendo um problema de um cliente, com certeza. Ai, que legal, Estela, né? Que bom. Legal demais. Então, que bom, esse é um investimento, a melhor mentora da vida. Obrigada, Bárbara. Então, pessoal, a partir de terça-feira estão abertas as inscrições para a mentoria. São 15 empresas. Eu já tenho mais ou menos 7 pessoas na lista de espera, 7 empresas. Então, se você tiver interesse de participar, essa mentoria ela vai ser híbrida. Então, todos os meses nós temos um encontro presencial e um encontro online. Esses encontros, eles são nos sábados. Então, a grosso modo, semana que vem eu vou passar toda a programação, mas a grosso modo será um final de semana, um sábado presencial o dia inteiro em formato de imersão, passa um sábado sem nada, no outro sábado um online durante 3 horas, certo? Então é um sim e um não, mais ou menos nesse ritmo, certo? Então, a partir de terça-feira estão abertas as vagas para mentoria em grupo. Vai ser só uma turma no semestre, porque a gente vai trabalhar durante todo o semestre. E você aí que quiser alavancar o seu negócio, projetar estratégias de crescimento, de lucro, organizar essa parte financeira e todas as estratégias necessárias, tô te esperando, manda um direct que a gente já garante sua vaga, tá bom? Pessoal, até terça-feira que vem. Terça-feira que vem, então, nós falaremos sobre todas as estratégias de crescimento de um negócio. E eu espero vocês terça-feira. E espero que quem tiver disposição, interesse de aumentar aí o seu negócio, fazer ele crescer de forma sólida, venha para a mentoria em grupo também.
porque eu sei que é um divisor de águas na vida das pessoas que fazem, na vida, na família e nas empresas das pessoas que fazem a mentoria. Certo? Excelente dia para vocês, então, e beijo, beijo, beijo.